E esse vídeo aqui é mais um daqueles vídeos que eu vou ser repetitivo. Se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, você vai escrever aqui embaixo: meu irmão, você está viajando, isso que você está falando não existe. Você precisa conhecer o ensino das duas casas de Israel para que as profecias sejam desbloqueadas diante dos seus olhos, diante do seu entendimento. Sem conhecer o ensino das duas casas de Israel, você não vai saber como é rico os dois textos que eu vou ler aqui para você hoje. Nós estaremos meditando, fazendo uma breve meditação em Isaías capítulo 43 e Isaías capítulo 44, onde Deus mostra ali a construção das duas testemunhas, as duas testemunhas do Senhor relatadas em Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas do Senhor profetizadas por Jacó, na bênção das mãos trocadas, nas bênçãos dos dois reinos nessas bênçãos que foram construídas através dos dois reinos de Judá, de Efraim, de Judá e de Israel, reino do sul, reino do norte. Não esqueça de assistir o vídeo que eu também vou deixar aqui na descrição. Mais uma vez, eu te agradeço pela sua companhia. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nesses textos que eu vou meditar aqui com você no dia de hoje, você vai perceber que o profeta, ele entrega a profecia como se ele já estivesse prevendo que muitas pessoas não acreditariam que as testemunhas do Senhor vieram de judeus, vieram de gentios, que as testemunhas do Senhor vieram de Jacó, vieram do reino do norte, de Efraim, de Israel. Parece que o profeta já entendia e já estava predizendo que muitas pessoas não acreditariam. Como assim as testemunhas do Senhor vão vir de judeus, sairão do povo de Efraim? Será mesmo? Olha só que interessante isso. Vai lá comigo, Isaías capítulo 43, vamos ler dos versículos 1 ao versículo 10. Vai ser uma leitura bem dinâmica, presta bastante atenção em cada detalhe. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Você notou aqui dois povos distintos. Ele está falando sobre quem é Jacó. Ó Jacó, ele está falando sobre aqueles que vieram da linhagem de Judá. Nós vamos encontrar em vários textos o povo judeu, o reino do sul, a casa de Judá sendo chamado de Jacó. E que te formou, ó Israel. Aqui está falando sobre o reino do norte. Ele está falando sobre os dois reinos. Reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel ou Efraim. E ele continua dizendo: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E aqui o texto está escrito como se Deus estivesse falando no singular. Ele cita duas casas, cita dois reinos, mas ele fala, tu és meu. Por quê? Porque futuramente Jacó, Judá, e Israel e Efraim se tornariam um só povo. Continua lendo. Quando passares pelas águas, eu sereis contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E essa palavra Salvador já fazendo referência ao Salvador que viria, o mistério que ainda estava escondido. Continua aí. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Presta atenção nisso aqui, queridos. Muitas nações serão julgadas por causa da opressão que estão fazendo sobre a vida dos eleitos do Senhor. Muitas nações serão julgadas, sentenciadas por causa da opressão que estão fazendo contra cristãos, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. E ao longo das gerações, Deus tem julgado as nações, como por exemplo é citado aqui o Egito, nações que estão sendo julgadas ou que foram julgadas por causa da opressão que fizeram sobre o povo de Deus. O povo de Deus sofre opressão pelas nações, mas as nações são julgadas por causa dessa opressão. Continua dizendo aí, aqui está falando sobre a formação do povo de Deus através de Jacó, através de Israel, através das duas casas. Versículo 5. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome,
e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Ele está dizendo aqui que existem muitos eleitos que não conseguem enxergar, não conseguem compreender. E ele também está dizendo, através desses textos, queridos, que ele vai dizer assim: norte, entrega, sul, não retenhas. Ou seja, ele vai estar dizendo aos quatro ventos, aos quatro cantos dessa terra: me dá os meus eleitos. Quando eu ressuscitar dos mortos, quando eu for salvar todos os meus eleitos, vão vir pessoas do norte, pessoas virão do sul, pessoas virão dos quatro cantos dessa terra, porque Jesus Cristo é o sumo pastor. E quando ele chamar, todas as suas ovelhas virão até a esse pastor. Agora, olha o versículo 9. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e faze-nos ouvir as predições antigas? Olha o texto fazendo uma pergunta. Será que as nações, será que os povos podem compreender as profecias que foram feitas na antiguidade? Será que as pessoas que estão assistindo esse vídeo podem compreender que Jacó e Israel, será que as pessoas podem compreender que Judá e Israel, Judá e Efraim são as duas testemunhas do Senhor? E você vai compreender isso, querido, porque o texto está dizendo isso. Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Agora o texto-chave, o versículo-chave, para você entender isso. Lá no versículo 1, eu vou colocar de novo aqui na tela o versículo 1, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Você percebeu aqui que ele está falando com as duas casas de Israel? Judá e Israel. Reino do Sul e Reino do Norte. Agora vai no versículo 10. O versículo 10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O texto começa falando com judeus, começa falando com a casa de Israel, o reino do norte, que espiritualmente representa os gentios. E o versículo 10, que é esse que está na tela aí, fala assim: vós sois as minhas testemunhas. Percebeu que tremendo isso, queridos? Confirmando a palavra de Atos dos Apóstolos no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 8. Confirmada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria. Percebeu? A construção das testemunhas do Senhor começou em tempos antigos. O texto pergunta: quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas? Será que as pessoas podem compreender que as duas testemunhas do Senhor vieram de judeus e de gentios e não são dois profetas literais? Jesus Cristo, o nosso Deus, desde a antiguidade tem preparado as suas testemunhas. As testemunhas vieram de judeus e gentios. Agora olha o capítulo 44 confirmando esta palavra. Por quê, queridos? Porque as testemunhas do Senhor vieram de judeus e de gentios, e o capítulo 44 confirma isso. Isaías capítulo 44, vamos ler o versículo 1, que diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Quando ele fala aqui, ele não está fazendo uma repetição, falando com uma mesma casa, usando um nome diferente. Não é isso, queridos. O profeta Isaías, ele está profetizando nesse texto aqui, e o contexto vai mostrar isso, que ele fala sobre Jacó, reino do sul, a casa de Judá, e depois ele fala Israel, o reino de Efraim, o reino do norte. Ele está direcionando a profecia para as duas casas de Israel. Ele diz assim, versículo 2: assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Versículo 4. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. A profecia do derramar do Espírito Santo. Você lembra que eu falei? Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, como o grão de trigo. Por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é derramada essas torrentes das águas. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Nós somos a posteridade, né? Os judeus a posteridade de Jacó. Nós somos espiritualmente a posteridade de Efraim.
Derramarei sobre o sedento águas, e brotarão como erva por causa do derramar do Espírito Santo. Muitos que são trigo estão se revelando. Nós somos os cristãos, ou os pequenos cristos. O que isso significa? Significa que por causa da... Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, derrama o Espírito e dá muito fruto. Nós somos frutos da morte e ressurreição do nosso Senhor e do derramar do Espírito Santo. Versículo 5. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. O apóstolo Paulo vai falar isso em Efésios, em Romanos, que nós somos o Israel de Deus. Nós fazemos parte do Israel, nós fazemos parte da plenitude do Israel. Nós somos a casa de Israel, o Israel do Senhor. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. Olha Jesus Cristo passando aqui como um mistério escondido. Ele é o Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Queridos, Deus está falando sobre as suas testemunhas há muitas gerações. E o versículo 8 confirma isso. Olha o versículo 8. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. A nossa rocha, Jesus Cristo. Não existe outra rocha, não existe outro Redentor. Mas o destaque que eu quero dar, queridos, é esse versículo 8 aqui. Isaías 44 no versículo 8. Que é o quê? Ele começou mais uma vez o versículo 1 deste capítulo falando sobre Jacó, sobre Israel. Ele cita as duas casas de Israel e ele finaliza aqui o versículo 8 dizendo, vós sois as minhas testemunhas. Confirmando todo o ensino das duas casas de Israel, que o Israel do Senhor virá dessas duas testemunhas. As duas casas de Israel, judeus e gentios em Cristo Jesus, são as duas testemunhas do Senhor descritas em Apocalipse no capítulo 11. Deus tem preparado essas duas testemunhas. E como o próprio texto diz, ele é aquele que tem anunciado essas coisas. E não vos assombreis, não temais, porque não há outro Deus como ele. Não existe um outro Deus que tem falado, que tem profetizado essas coisas desde as épocas antigas. Bom, queridos, nós terminamos aqui mais esse vídeo falando sobre as duas casas de Israel, sobre as duas testemunhas nessas profecias de Isaías. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia e convido você mais uma vez a visitar aqui a descrição do vídeo. Fazer parte, né, dessas situações que eu coloquei aqui no vídeo, né, as maneiras que você pode ajudar, né, a abençoar este canal, deixando o seu like, e várias outras atitudes que você abençoa este canal. É muito importante você fazer essas coisas, porque dessa maneira você abençoa o canal, você ajuda na divulgação dos vídeos, e você me motiva a gravar mais meditações como essa daqui. Que Deus te abençoe ricamente, e eu te espero nas próximas meditações.